Olá, este trabalho é acerca de 1964, uma data crucial na história política do Brasil, que completa 60 anos neste momento. Eu quero falar de uma figura específica, diretamente envolvida neste episódio histórico, que foi o antropólogo Darcy Ribeiro. Ele era ministro da Casa Civil do governo João Goulart, exatamente no momento da deposição do presidente. Então, essa comunicação é parte de uma pesquisa maior, resultado parcial de uma pesquisa maior, que eu desenvolvo acerca de 3 intelectuais mineiros do estado de Minas Gerais, que são o Darcy Ribeiro e os juristas Afonso Arinos de Melo Franco e Oscar Dias Correia. Eles têm uma produção muito vasta, então eu recorto a atuação política deles na conjuntura específica de 45 a 64, na qual eles foram agentes políticos centrais no Brasil. Então, eu recorto esse período. E eu não trato da obra deles como um todo, mas da atuação política. No caso específico de Darcy, a reflexão que proponho aqui é em duas grandes partes. A primeira, eu falo um pouco da participação dele enquanto personagem daquela conjuntura histórica. E na segunda parte, no segundo momento, eu quero falar do Darcy intérprete, que faz reflexões e, nas suas memórias, propõe a sua visão acerca do que aconteceu no Brasil em março e abril de 1964. Bom, então, a primeira parte é pensar na leitura que Darcy faz enquanto os fatos estão se desenrolando. É uma leitura privilegiada, porque ele é ministro do ministério mais importante, ele está no olho do furacão, como gostamos de dizer aqui no Brasil. Mas isso tem também suas limitações, né? Tem coisas que ele não tem condições de perceber, tem outras que possivelmente ele percebe, mas não pode falar, porque o cargo naturalmente impõe limitações. E qual é a análise política que ele faz naquele momento, né, nos idos de 63, 64, no meio da crise? Ele identifica uma série de grupos sociais e políticos que se opunham ao governo, e aí ele fala de latifundiários, de empresas estrangeiras, de uma elite civil, elite política civil, especialmente da UDN, a União Democrática Nacional, o principal partido de oposição. E ele diz que a mobilização desses grupos ocorre especialmente em virtude de 2 reformas que o governo propunha. A reforma agrária, que mobilizava, claro, contra ela os latifundiários, e uma nova lei, um novo controle da remessa de lucros de empresas estrangeiras sediadas no Brasil para o exterior. Daí, então, ele faz toda uma análise política associando esses grupos a interesses do que ele chama de o clube dos privilegiados e coloca isso numa perspectiva histórica. Faz uma comparação, por exemplo, dos latifundiários dos anos 60 com os grandes proprietários de escravos no século XIX, que se opunham à abolição do trabalho escravo. Embora seja uma afirmação muito forte, mais do que isso, o que despertava muito os ânimos era uma outra relação que Darcy Ribeiro fazia em termos históricos. Ele relacionava de maneira direta o governo Goulart ao governo Getúlio Vargas. E aí fazia todo um destaque para a Carta Testamento de Vargas, o documento que o presidente teria escrito, né, muito antes de se suicidar, em 54, um documento político importante de claro viés nacionalista, apelativo até, e que ainda estava fresco na memória, né, agitava o campo político brasileiro. Então, ao colocar o governo Goulart como uma herança, uma continuidade, um aprofundamento da tradição varguista, Darcy Ribeiro despertava muitas críticas dos opositores
E naturalmente, o grande argumento da oposição era dizer que o governo Goulart era muito pior do que Vargas, porque seria comunista. Um dos intérpretes da história desse período, o Rodrigo Pato Samota, mostra na sua tese de doutorado como o discurso anticomunista é exatamente o cimento que unifica, né, a frente de oposição ao governo Goulart. Darcy Ribeiro é deposto, lógico, junto com o presidente Goulart, e aí no segundo momento, que é o segundo momento da minha fala, encontramos o Darcy intérprete. Ele repete argumentos usados em 63, em 64, mas agora com duas diferenças importantes. A primeira é que ele destaca, né, o papel dos militares, as Forças Armadas. Claro, ele não podia fazer isso na condição de ministro, mas me chama muita atenção. Em 68, especialmente quando está preso, dá-se ver os segmentos militares como despreparados, sem condições, sem deterem um projeto de país. Então, ele tem uma visão quase depreciativa dos militares. O que também se choca com boa parte da historiografia, que chama atenção para a crescente organização dos segmentos militares no Brasil e sua preparação para uma atuação política mais direta. Isso aparece nos escritos de José Murilo de Carvalho, de Alfred Stepan e João Roberto Martins Filho, embora, lógico, existam diferenças entre esses intérpretes. Agora, o ponto fundamental na mudança da interpretação do discurso de Darcy Ribeiro é o papel dos Estados Unidos. Ele já falava em 63 e em 64 do interesse das empresas estrangeiras. Mas agora, nas memórias, nos textos posteriores, nessa condição de intérprete, ele carrega na tinta. Ele diz que o responsável fundamental pelo golpe, o fator decisivo, é a ação do governo americano, do governo dos Estados Unidos. Como se a dinâmica política e social interna não fosse suficiente para explicar ou desaguar, né, que o Brasil desaguasse numa ditadura como acabou acontecendo. Então, ele confere na sua interpretação um papel proeminente aos Estados Unidos. É claro que não podemos desconsiderar o peso da ação americana no contexto de Guerra Fria. Mas, de novo, a historiografia tende, na sua maior parte, uma parte muito qualificada, a destacar o peso maior dos aspectos internos, sem desconsiderar a conjuntura internacional. A explicação do golpe se dá pelos processos internos do Brasil. E aí cabe um questionamento que eu proponho nas minhas reflexões. Por qual razão Darcy Ribeiro enfatiza tanto o papel dos Estados Unidos? Esse é um trabalho, esse é um resultado parcial, como eu dizia, de uma pesquisa em andamento. Então, o que eu proponho aqui são possibilidades, é uma hipótese que ainda preciso aprofundar nos estudos para confirmar, ou confirmar parcialmente, ou mesmo refutar. A minha hipótese é que Darcy enfatiza o papel americano. Primeiro, é preciso dizer, ele não está inventando algo. Há mesmo uma presença americana nesse processo histórico, óbvio, mas a questão aqui é o tamanho, o peso, o caráter decisivo dessa intervenção americana. E eu penso que a razão pela qual ele enfatiza tanto isso é que ele se filia a uma cultura política comunista, na qual o aspecto do anti-imperialismo, a posição anti-Estados Unidos é muito forte. Darcy foi um militante comunista na juventude, depois ele migra para o trabalhismo, ele deixa isso muito claro em suas memórias. Aliás, o suicídio de Vargas, já mencionado aqui, é um momento de mudança na vida dele, na vida política. Ele relata isso nas suas confissões, por exemplo, porque ali ele percebe, segundo seu próprio relato, que os trabalhadores eram identificados com o trabalhismo, com lideranças como Vargas, Juscelino, João Goulart, e não com os comunistas. Então, ali é um turning point importante
trajetória político-ideológica de Darcy Ribeiro. Mas a gente, estudando as culturas políticas, sabemos que há aspectos que atravessam essas culturas políticas. Então, o nacionalismo e o discurso anti-imperialista também está presente na cultura trabalhista, com menos ênfase do que na comunista. Então, a minha hipótese é que ele preserva essa leitura bastante anti-imperialista e anti-norte-americana. E daí uma leitura, uma interpretação que sobrevaloriza esse aspecto. É lógico que o que eu estou colocando aqui são questões para debate, para reflexões futuras. Darcy Ribeiro é um autor muito importante, como eu dizia no início, pela participação direta nos acontecimentos, pela condição de grande intérprete, uma pessoa muito ouvida, muito lida. Então eu preciso muita cautela aqui. Tudo que proponho neste trabalho é aspectos, levando pontos para a discussão, para o debate.